Fala, nação rubro-negra, tô chegando nessa manhã de domingo para trazer as últimas informações e deixar você bem atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que se inscrevesse no canal, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontecer de novidade no nosso canal. Bom, meus amigos, vamos às notícias, porque aqui não tem enrolação, não tem especulação e não tem fake news. Aqui é só fato concreto e só se joga com a verdade. Vamos falar agora tudo sobre Flamengo 5, Nova Iguaçu 0, ontem à tarde e noite no Maracanã. Depois de 2 jogos seguidos usando o time titular, Vitor Pereira, pensando no equilíbrio da minutagem do grupo, o treinador fez mudanças significativas em todos os setores da equipe. Somente o goleiro Santos, o meio-campista Gerson e o atacante Pedro continuaram no time em comparação às rodadas anteriores. A surpresa e a boa exibição ficou por conta da presença do lateral esquerdo Felipe Luiz, que voltou à posição, jogando todo o tempo, os 2 tempos, o primeiro e o segundo tempo. Os destaques positivos da partida foram, na minha opinião, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Matheus França, Cebolinha, Pedro e Gabigol. E como destaque negativo, também na minha opinião, tivemos Eric Pulgar, que praticamente não venceu uma disputa do 1 por 1, e também Marinho, que foi o Marinho de sempre. Menção honrosa para os 2 centroavantes do time, Pedro e Gabigol, cada um marcando 2 gols durante a partida. Mais uma vez o Flamengo no Carioca colocou mais de 50 mil torcedores no Maracanã contra o Nova Iguaçu, vencendo o placar por 5-0. A renda da partida foi R$ 1.689.606,50 para um público pagante de 48.941 e para um público presente de 50.930. Vitor Pereira, no final da entrevista coletiva, confirmou o time misto para a próxima terça-feira contra o Bangu, o último jogo antes da final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. A partida será jogada em Volta Redonda, o mando de campo é do Bangu e, confirmando, terá transmissão em TV aberta para todo o Brasil pela Band, a partir das 21h10. Bom, meus amigos, depois de protagonizarem a disputa pela artilharia no ano de 2022 pelo Flamengo, Pedro, que em 2022 marcou 30 vezes e Gabigol marcou 29 gols, mais uma vez os dois começam a temporada de 2023, continuando a briga pela artilharia. Nesse início de temporada, em 2023, cada um dos dois, tanto Pedro como Gabigol, tem 3 gols marcados, dividindo neste momento a liderança na artilharia do Campeonato Carioca de Futebol. Por falar em Gabigol, com os 2 gols marcados ontem contra o Nova Iguaçu, na vitória por 5-0 do Flamengo, Gabigol superou o jogador Tita e alcança agora a 11ª colocação entre os maiores artilheiros da história do Flamengo. O Olympiacos da Grécia anunciou na tarde de ontem a contratação do lateral esquerdo Ramon, ex-Flamengo, ex-categoria de base do Flamengo. Lembrando que o Flamengo ainda vai manter 30%, vai manter um percentual nos direitos econômicos, visando o lucro em uma futura venda do lateral esquerdo Ramon. Acertado com o Flamengo sob um pré-contrato assinado a partir de 1º de julho, o goleiro Agustin Rossi vai defender o Al Nassr da Arábia Saudita por empréstimo até o dia 30/6 de 2023. O time árabe pagará ao Boca Juniors 1,5 milhões de dólares, mais ou menos aí 7 milhões de reais. Amigos rubro-negros, comentem aí
no vídeo o que é que vocês acham, se era melhor o Rossi ficar encostado lá no Boca Juniors sem jogar, ou se é melhor ele ir para o Al-Nassr jogar até o final de junho, quando deverá se apresentar ao Flamengo no dia 1º de julho. A torcida do Flamengo teme aí que o bom desempenho do Rossi lá no Al-Nassr possa fazer com que ele seja assediado pelo clube árabe para continuar lá no clube. Mas sempre lembrando que ele tem contrato firmado com o Flamengo. Bom, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, joga hoje domingo, às 14 horas no Tijuca Tênis Clube, contra o Paulistano de São Paulo, em partida válida pelas quartas de finais da Copa Super 8, que reúne os 8 melhores do primeiro turno do NBB 2022-2023. O vencedor do confronto enfrenta o São Paulo na semifinal, São Paulo que eliminou ontem o Pinheiros lá em São Paulo. A transmissão dessa partida será feita pelo Sport TV e o título da competição garante vaga direta na Champions League da América do próximo ano. O Flamengo vai, se for avançando na competição, só não jogará dentro do Tijuca Tênis Clube na grande finalíssima, se por acaso enfrentar o Franca, que é o que tem a vantagem de jogar na frente dele. Em qualquer outra situação, o Flamengo decidirá sempre em casa. Flamengo e Vasco se enfrentam hoje no futebol de areia em evento do Sesc do Rio de Janeiro. O amistoso será realizado em São João da Barra a partir das 16 horas. Bom, meus amigos, Facundo Pelistri, até então noticiado como perto de anúncio pelo Flamengo, pelo portal GE, dificilmente chegará ao Flamengo como contratado. O empresário do uruguaio de 21 anos ressaltou que a intenção desse momento não é de retorno à América do Sul. A negociação esfriou, a informação do empresário foi concedida ao programa 100% Deportes da rádio uruguaia Esporte 890. O destino do atleta deve ser a Europa, mais precisamente Espanha ou Itália. Bom, meus amigos, a declaração do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, assegura que Matheus França não está à venda. O Flamengo não tem interesse nesse momento em negociar o atleta Matheus França. Bom, a torcida do Flamengo no Maracanã ontem, diante do Nova Iguaçu, renasceu e entoou o canto direcionado ao Real Madrid por conta da disputa do Mundial Interclubes. A torcida rubro-negra cantou: "O Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar". Essa é a verdadeira torcida do Flamengo. O Mundial do Marrocos, Mundial de Clubes lá no Marrocos, já tem os ingressos, que já teve os ingressos, começaram a ser vendidos na última sexta-feira, no dia 20. Hoje, no domingo, já não existe mais ingresso para os jogos do Wydad Casablanca, o time local, para o jogo também do Real Madrid na semifinal e também para a grande final da competição. Então, esses 3 jogos já não existe mais ingressos. Afinal, o jogo da semifinal do Real e o jogo também em que participará o Wydad Casablanca contra o Al Hilal. O lateral direito Mateuzinho, com as 2 assistências no jogo de ontem contra o Nova Iguaçu, uma para o Gabigol e uma para o Pedro, chegou a 21 assistências em jogos oficiais com a camisa rubro-negro e tornou-se o lateral mais garçom do Flamengo desde a era Léo Moura. O Arturo Vidal, meio-campista do Flamengo, mais uma vez não foi relacionado pelo Flamengo para a partida de ontem contra o Nova Iguaçu por conta de um desconforto muscular. O atleta já retornou aos treinamentos depois que o Flamengo fez um exame de imagem e não foi detectada nenhuma lesão. A não presença de Vidal na lista dos relacionados para o jogo com o Nova Iguaçu se deu apenas por precaução. O atleta deve estar normalmente liberado como opção para o confronto diante do Palmeiras pela final da Supercopa no próximo sábado. O Flamengo Futebol Feminino acertou a contratação de 5 novos profissionais para a temporada. A cada dia, o Flamengo vai aumentando a estrutura do futebol feminino
precisando de vez entrar sim para disputar os títulos das competições que participar. Os profissionais contratados foram os seguintes: Thaís Guimarães como auxiliar, Felipe França como preparador de goleiras, o Pedro Moreno como fisiologista, Vanessa Bax como psicóloga e Letícia Ribas como fisioterapeuta. Bom, meus amigos, diante da indefinição em relação à negociação de João Gomes com o Wolverhampton e também com o Lyon da França, o Flamengo decidiu, desde sexta-feira, pela reintegração do jogador ao elenco principal. Por conta da ausência, o jogador não foi relacionado para a partida contra o Nova Iguaçu. As negociações prosseguem e o desfecho pode acontecer a qualquer momento. Bom, meus amigos, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo concedeu entrevista coletiva ao portal GE e explicou os planos e os próximos passos do Banco Digital do Flamengo em parceria com o BRB, autorizado pelo Banco Central. Bom, Flamengo e BRB são parceiros desde 2020, assim como também tem parceria de patrocínio, no caso o patrocínio master do nosso manto sagrado. O serviço da parceria já atraiu 3,5 milhões de correntistas num negócio avaliado em R$1 bilhão, segundo Duche de Abrantes. Atentem para esse número de 1 bilhão, que eu vou falar lá no fim da minha fala. Com a autorização do Banco Central, o Flamengo passa a dividir os lucros em uma nova empresa que será criada pelas duas parceiras, né? Como o Flamengo é uma associação civil sem fins lucrativos, o lucro oriundo dessa parceria ele não pode ser dividido com os sócios, e sim ser revertido para os fins sociais do clube, que são o futebol, os esportes olímpicos, etc, etc, etc. O Flamengo terá nessa empresa nova criada para gerir a parceria junto com o BRB, profissionais e executivos do mercado indicados pelo Conselho de Administração na nova empresa. O negócio de 1 bilhão, que segundo o Rodrigo Dunchel, o céu é o limite, isso olha aí, o valor de 1 bilhão. O Flamengo vai poder se capitalizar para usar o recurso em várias coisas, como, por exemplo, a construção do estádio. E o que é que você vai falar desse valor de 1 bilhão? Pessoal, eu não sei o que é que está acontecendo, mas parece que juntaram as opiniões, tanto o BAP como o Rodrigo Dunch falando em 1 bilhão, quando na verdade os especialistas do mercado indicam que o valor do Banco Digital Nação BRB Fla no mercado já passa de 8 bilhões de reais, o que significa dizer que o Flamengo teria direito aí a 4 bilhões de reais e o BRB a 4 bilhões de reais. Não sei por que estão usando essa terminologia de 1 bilhão, não sei se para não assustar o mercado, não sei se para não querer demonstrar o tamanho da potência que virou o Flamengo. Então, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui pedindo a você que se inscreva no canal, que deixe seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificar de tudo o que está acontecendo no canal Marquinhos Fla Assunção. Tá bom? Até breve, até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!